Pessoal, boa tarde. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a epidemia viral do Covid-19. Epidemia essa que está causando bastante aflição, bastante angústia e pânico entre as pessoas. Bom, eu queria fazer alguns alertas, tá? E desmistificar um pouco, né, muita coisa que está rolando na internet, muitas notícias falsas, né? E a gente tem que trabalhar com a ciência, a gente tem que trabalhar com a verdade. Bem, o Covid-19 é uma família, pertence a uma família de vírus, né, que é a família dos coronavírus, que foi descrito lá na década de 30. Tá? É um vírus já bastante conhecido, tá? E é um vírus que a ciência ainda está estudando e ainda está conhecendo mais. Tá? Hoje nós temos um novo coronavírus, que já é um vírus já geneticamente, já sofreu alterações genéticas, né? Já está modificado geneticamente devido às suas mutações. Tá? E é um vírus que se tornou mais adaptado e mais resistente junto ao meio ambiente, né? O que potencializa os riscos, né, à saúde da população humana. Bom, queria ressaltar, idosos, por exemplo, fiquem nas suas casas, se restringam ao isolamento social, fiquem de quarentena. Por que isso? Porque idosos, principalmente aqueles acima de 80 anos, estão mais propensos, né, a desenvolverem quadros clínicos mais graves, né, da doença. Tá? Um exemplo seria a síndrome respiratória aguda, né, que pode provocar dificuldade respiratória grave e levar a um quadro de óbito em questão de poucas horas. Tá? Adultos jovens também se restringem em casa, fiquem em casa. Tá? Os riscos são menores, mas não são descartados. Tá? Temos que destacar também os imunossuprimidos, pessoas que fazem tratamento com antitimocitários, né? Ou seja, pessoas que fizeram transplante e usam imunossupressores, né, para baixar a sua imunidade, para evitar a rejeição do órgão. Essa é uma categoria de pessoas dentro da população que também tem um risco muito grande de infecção. Tá? Os imunodeprimidos também. Bom, essa é uma categoria populacional que envolve portadores de HIV e, em especial, também portadores de câncer. Tá? Vamos destacar as crianças, tá? Essas ainda com sistema imunológico em formação, tá? E que necessitam também de muitos cuidados, até pelos hábitos inocentes de, né, tocar em tudo que é objeto, levar a mão na boca, nas mucosas, oral, nasal, né? Enfim, né? Então, assim, para resumir, pessoal, é um vírus que tem uma alta taxa de morbidade, ou seja, um poder de contaminação, de propagação bastante elevado, mas tem uma taxa de mortalidade relativamente pequena. Tá? Essa taxa só é alta em populações acima de 80 anos, como eu já destaquei, que pode chegar a uma taxa de letalidade que gira em torno de 15%. Tá? Já adultos jovens, que varia entre os 20 e poucos anos até os 50 anos, essa taxa varia de 2 a 3% de letalidade. Ou seja, uma letalidade relativamente baixa. Tá? Bom, isso não significa que a gente deva baixar a guarda e que a gente deva que a gente deva relaxar. Nós devemos, sempre que chegar em casa, lavar as mãos, né, utilizar esse agente antisséptico importantíssimo, que é o álcool gel, a 70%. Tá? Ele é um antimicrobiano que realmente protege. Tá? É claro que nós temos o sabão, o líquido, né, o detergente, nós temos o hipoclorito, né, de sódio, né, enfim, vários outros germicidas, né, água sanitária, né, a própria água oxigenada, né, 10 volumes, tá?
são potentes também e eficazes para fazer a asepsia e a desinfecção. Tá? Também sugiro a utilização de enxaguatórios bucais, né, nas vias na orofaringe, tá? Porque o vírus se instala nessa região do palato duro, do palato mole e nas regiões da mucosa faríngea, né, na orofaringe. Né, e a gente, utilizando enxaguatórios, né, escovando bem os dentes, utilizando enxaguatório, a gente consegue eliminar, né, que o vírus se instale nessas vias respiratórias. Tá? Então, para finalizar, meus queridos amigos, devemos ficar de quarentena, obedecer à determinação do governo. Tá? Isso vai passar, isso não é uma situação apocalíptica, como muitos estão fazendo, é apenas uma quarentena, que é uma medida sanitária, geralmente utilizada em todos os países, muito eficaz, porque faz com que haja um achatamento da curva de contaminação. Né? O que é o achatamento da curva? Na medida que você faz uma quarentena, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Não sobrecarregando o sistema de saúde, menos pessoas estarão contaminadas. Né? E, consequentemente, o vírus vai perdendo a sua força. Ele atinge um pico e desce. Né? Geralmente, esse pico ele tem um crescimento geométrico, né? Ele tem um crescimento exponencial. Ele vai dobrando, né, o número de contaminados. Tá? E ele chega, e a quarentena faz com que haja um achatamento dessa curva exponencial. Então, consequentemente, em pouco tempo, a tendência é que o vírus complete o seu ciclo e comece a diminuir dentro da população. Né? Não vamos erradicar o vírus, mas vamos manter ele sob controle. Né? E é isso, sob o ponto de vista epidemiológico e sanitário, esse é o objetivo, manter o vírus sob controle. Erradicar para uma segunda etapa, quando vier a vacina, quando vier os medicamentos antivirais. Então, para finalizar, vamos lavar bem as mãos, higienizar as mãos, utilizar bastante o álcool gel, né? Esfregando bastante, né? Colocando entre os dedos, né? E mantendo hábitos saudáveis de higiene, se hidratando bastante, se alimentando bem, tá? E mantendo um distanciamento quando conversar com alguém, mantendo uma distância de no mínimo 1,5 m, 2 metros, porque as gotículas de saliva também é um veículo de transmissão e ficam no ar, né? E a inalação dessas gotículas é uma via de contaminação, né? Bastante forte. Então agradeço a atenção aos meus queridos alunos da EJA do Farroupilha, né, da EJA do Noturno. Quando voltarmos às aulas agora em breve, iremos abordar, né, o coronavírus, os agentes virais e os agentes bacterianos também em formas de tratamento. Eu acho que esse é um assunto bastante relevante de saúde pública, né, e que me parece que certamente interessa agora a toda a sociedade como um todo, interessa a todos nós, e vamos abordar esse assunto com bastante clareza e com bastante cientificidade. Tá? Muito obrigado e que Deus ilumine o Brasil, ajude o mundo e vai dar tudo certo. Fiquem em casa. Abraço.